Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. 8h49, segundo turno se aproximando. Neste domingo tem a votação para a Prefeitura de São Paulo e para várias outras capitais e municípios do Brasil. Aliás, com grande cobertura da Rádio Bandeirantes no domingo, já a partir das 6 da manhã. E foi divulgado um novo número de intenção de votos, pesquisa Ibope para a Prefeitura de São Paulo, com os seguintes dados. Bruno Covas, atual prefeito que busca a reeleição, aparece com 48% das intenções de voto. Na pesquisa anterior aparecia com 47%, portanto subiu 1 ponto percentual. Guilherme Boulos, candidato do PSOL, aparece com 37% das intenções de voto contra 35% do levantamento anterior, uma subida de 2 pontos percentuais. Levando em consideração apenas os votos válidos, tirando votos nulos, votos em branco. Covas aparece com 57% das intenções de voto e Guilherme Boulos com 43%. A margem de erro da pesquisa Ibope de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo é de 3 pontos percentuais. Cláudio Humberto. Pois é um resultado que mostra aí um crescimento expressivo, né, desde o primeiro turno do candidato Guilherme Boulos, mas mostra também ali uma resistência importante do líder das pesquisas, que é o prefeito Bruno Covas. Ele que está ali, continua mantendo uma distância segura, digamos assim, do candidato do PSOL até este momento. Quer dizer, estamos na quarta-feira, nós estamos, portanto, há poucos dias, né? Hoje é o dia 26 de novembro, estamos a 3 dias da eleição, e essa pesquisa acaba sendo uma boa notícia para o prefeito de São Paulo, porque ele continua segurando ali a peteca na liderança das intenções de voto. Sim. Isso na pesquisa Ibope, né? Mas a gente recebeu aqui também, Cláudio, os números de uma outra pesquisa que foi divulgada agora há pouco, tá fresquinha, XP e PESP. Covas aparece com 48% das intenções de voto, enquanto Guilherme Boulos cresceu 9 pontos e chegou a 41% das intenções de voto. Ele avançou de 32% para 41%, um avanço bastante significativo e que coloca os dois muito próximos, né? Considerando a margem de erro da pesquisa. Mas ainda assim é uma distância muito grande, né? Que ainda é uma distância. O Instituto Paraná Pesquisa, que é parceiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, divulgou hoje, através do site Diário do Poder também, a pesquisa para Maceió. Lá, o primeiro turno foi pau a pau, né? Ambos os candidatos tiveram 28% dos votos. E se for para o segundo turno, um candidato agora está na liderança com 5,6 na frente e é uma festa dos seus apoiadores lá na cidade, né? Só porque você vê que a distância, aliás, a festa começou quando numa primeira pesquisa apontou uma distância de 4 pontos. Passou para 5,6, eles estão eufóricos. Imagina a situação de São Paulo. O prefeito, portanto, tem todos os motivos de manter o otimismo com relação à sua reeleição, sem dúvida nenhuma, ainda que a curva de crescimento do Guilherme Boulos seja bastante significativa, mas é também muito significativa a rejeição ao candidato do PSOL. Cláudio Zaidan, a gente tem ainda hoje, né, quinta-feira, e sexta ainda de campanha eleitoral, com uma subida tão impressionante de Guilherme Boulos. Para você também, são esses números que devem se manter? A subida deve parar por aí? A diferença é grande mesmo, né, do Ibope para o levantamento da XP, porque é um crescimento de 9 pontos que a XP mostra. Então, não é moleza, não. O Boulos vai de 32 para 41. E o Covas não perde. Isso é que é interessante. E eu acho que essa proximidade não chega a ser como no Recife, né, que vai ser um negócio impressionante. A gente já pode falar a respeito. Mas em São Paulo, vai depender, inclusive, da decisão de grupos de eleitores. Por exemplo, gente com mais de 70 anos e que, segundo as pesquisas, majoritariamente vota no Covas e que não é obrigado a votar, se vai votar ou não. Gente com 16 a 24 anos, dos 16 aos 18, o voto é facultativo. E, majoritariamente, esse eleitor vota no Boulos, segundo as pesquisas. Então, na medida em que a diferença cai
e há esse crescimento extraordinário aí mostrado pela XP, eu acho que vai depender muito do comparecimento. Aquilo que a gente falava ontem, Ana Paula, a gente vê nos países onde o voto não é obrigatório, o que é o normal, né? Esse negócio de voto obrigatório é uma coisa ridícula. Mas onde não é obrigatório, muitas vezes a decisão de quem ganha e quem perde está exatamente na abstenção, na decisão do eleitor de ir ou não votar, né? E esses dois grupos, mais de 70 anos, e aliás muita gente que ainda está na idade do voto obrigatório, com 60 anos e tal, e no primeiro turno decidiu não votar por causa do risco, por causa da pandemia, etc. Muita gente não foi votar, né? Vai depender muito disso. Agora, quando você olha a situação no Recife, é impressionante, porque a diferença é de 2 pontos. 2 pontos do João Campos para Marília Reis, né? E em votos válidos também, Campos 51, Marília 49. Interessante que são de campos parecidos, né, politicamente, PSB e PT, são da mesma família, tem lá seus laços, né, que remetem a uma figura histórica como o Arraes, e no caso do João Campos, o Eduardo Campos, mas há uma briga anterior. Vocês estão lembrados quando o PT tirou a candidatura da Arraes ao governo do estado por causa de um acordo com o PSB que afastou o PSB do apoio ao Ciro Gomes. Aliás, essa é uma aresta até hoje não resolvida, porque esse acordo acabou influenciando o que aconteceria no Recife e em Belo Horizonte. E parece que até hoje o Ciro não engoliu esse acordo do PT com o PSB, né, Cláudio? Exatamente. Você lembrou bem esses aspectos aí da nossa história recente. Com relação ao crescimento impressionante de 9 pontos na pesquisa XP, o que a gente tem que observar é a que período nós nos referimos, né? Eu tenho a impressão que as pesquisas se referem a períodos diferentes, né? Seria um erro brutal, né? Daqueles que só restaria ao Instituto de Pesquisa fechar as portas, né? Se um erro de 9 pontos, 8 pontos ou 9 pontos percentuais de uma pesquisa para outra. Eu acho que se referem a períodos diferentes. Se você for pegar os 48% de intenção de votos no prefeito Bruno Covas hoje, comparado à votação que ele teve, é um crescimento espantoso, né? Tanto quanto é também um crescimento espantoso o do Guilherme Boulos. O Ibope tem uma história, né? Tem como é que eu diria, tem ali uma expertise em pesquisas eleitorais que é preciso respeitar e portanto, por maior que seja o entusiasmo que o crescimento do Boulos de 9 pontos apontados na XP possa representar, eu acho que é bom um pouco de cautela nessa hora, porque, afinal de contas, pode ter havido ou um erro crasso, ou pode ter havido também, as pesquisas podem se referir a crescimentos em períodos diferentes, né? A pesquisa mais recente do Ibope, que aponta uma variação, não é nem crescimento, é uma variação de 1 ponto positivamente para Bruno Covas e 2 pontos positivamente para Guilherme Boulos. Isso se refere à última pesquisa que foi divulgada há 5 dias atrás. Então, é preciso examinar os números e os períodos, sobretudo, a que se refere esse desempenho de um e de outro candidato. E, Cláudio, só para deixar bem direitinho quais são esses períodos, a gente falou da pesquisa Ibope, né? A pesquisa Ibope foi realizada entre 23 e 25 de novembro, e a XP, a mais recente, no período até próximo, entre 24 e 25 de novembro, com 800 eleitores. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Dá tempo da gente... verdade, viu, Ana Paula, o período que eu me refiro é o seguinte, esse crescimento de 9 pontos apontados pela pesquisa do XP, em relação a que pesquisa? Feita quando, né? Crescimento em que período, né? É exatamente isso que eu estou dizendo. O Ibope aponta uma variação positiva de 1 ponto percentual para o Bruno Covas, de 2 pontos para Guilherme Boulos, em relação à última pesquisa, que foi, como eu disse, há poucos dias atrás, né?
Enfim, é isso. A gente precisa estar atento a isso. Corrigido. Então, vamos rapidinho, só para a gente fechar, então, falar da votação no Rio de Janeiro. Queria saber de vocês, se na opinião de vocês, por lá a eleição parece definida. A pesquisa Ibope mostra Eduardo Paes com 53% das intenções de voto e Marcelo Crivella com 28%. No caso dos votos válidos, Eduardo Paes aparece com 65% e Crivella bem atrás com 35%. Ana, é verdade que em 2018, no Rio de Janeiro mesmo e em Minas Gerais, nós tivemos, no dia da eleição, nós tivemos um cenário inesperado. Né? A vitória do Witzel, a vitória do Zema, está tudo muito certo. Mas desta vez, olhando todas as pesquisas e claramente os pormenores desta pesquisa Ibope no Rio, a vantagem do Eduardo Paes é gigantesca, né? Parece irreversível. Sem dúvida. Eu acho que o Crivella está morto, né? Agora, em São Paulo, eu queria chamar a atenção para um detalhe importante, né? A gente falou agora há pouco sobre a rejeição ou a desaprovação do presidente Bolsonaro em diversas capitais, inclusive citamos São Paulo. E você vê como essas coisas, às vezes, não guardam relação com a campanha eleitoral. A mesma pesquisa aponta que o governador de São Paulo, João Dória, tem 51% de rejeição da população paulistana. Mais da metade dos paulistanos rejeitam ou reprovam o governo de João Dória. E, no entanto, ele é o principal artífice, né, não só da carreira política, como da campanha do prefeito Bruno Covas, que lidera as pesquisas. Então, política é uma coisa engraçada mesmo.